Bom, então a gente segue com o Dr. Ari Marcelo Solon. Ele vai palestrar com o tema Direito e Mimeses. E o Dr. Ari Solon, ele é doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela USP, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia e é professor da Universidade de São Paulo também. Professor, por favor, você tem a palavra. Tá, então eu vou apresentar para vocês essa obra Mimeses e o Direito, e ao contrário do que eu tenho feito desde os anos do colégio, quando o meu professor Renato Mezan apresentou essa obra com 1000 elogios, mais ou menos em 1977, e todo ano na faculdade eu dou um curso de Direito e Literatura, e a primeira aula, que é sobre Homero, a cicatriz de Homero, e pelo menos mais 2 aulas, essa semana eu dei o realismo de Dante, Dante, o poeta secular, e talvez a última aula sobre Flaubert. Eu não sei se a Laura pode confirmar, porque eu não deixo de dar esse livro 1 ano de toda a minha vida acadêmica, só que dessa vez eu vou falar mal desse livro, eu vou falar dos erros desse livro que eu não conto para os meus alunos. Só que, pelo visto, eu dei uma checada, não tem nenhum aluno. Aliás, eu gostaria, quando eu apresento livros clássicos, a minha grande decepção é que os alunos adoram e endeusam os livros e não criticam os livros. E, por exemplo, quando eu apresento Paideia, também é para criticar, mas eles só acham coisas boas. Eu me lembro a conversa, a aula do professor Renato Mezan, falando em 1977, falando que esse livro foi feito no exílio. Foi feito na Turquia, Auerbach. Ele saiu de Marburg por causa das perseguições nazistas e foi para a Turquia. E lá ele não tinha condições de fazer um cânon da literatura ocidental, porque lá não tinha as bibliotecas alemãs. Mas ele conseguiu fazer, e recentemente a gente ficou sabendo que ele teve a ajuda do Papa João XXIII, aquele que Hannah Arendt chamou de um cristão no trono de São Pedro. E com esse acesso a essa pequena biblioteca da igreja do João XXIII, ele escreveu essa obra. Eu sou professor de Direito. Eu acho que essa obra é mais relevante para o direito do que qualquer manual de direito processual. Por quê? Porque ela fala do realismo, né? Então, o que falta para nós é o realismo, em todo sentido. Realismo jurídico, realismo artístico, tudo mais. Tanto que o último capítulo dele não é sobre o realismo soviético, mas é o capítulo dos franceses, em que ele coloca o auge do realismo como o realismo soviético. Qual é o erro dessa obra? Essa é uma obra... O autor ele era um bibliotecário, quer dizer, ele não era uma pessoa engajada em nada, mas por ele ter sido talvez expulso da universidade alemã, ninguém percebe, assim como ninguém percebe que a Paideia é uma obra de autoconservadorismo cultural, essa é uma obra de resistência ao fascismo. Mesmo que o autor, ele em 1937, ele ainda passava, ele saía da Turquia e passava as férias na Alemanha nazista para poder pesquisar livros. Quer dizer, ele não era um autor engajado, mas ele faz uma filologia engajada e errada. Então, o primeiro capítulo dele está cheio de erros, porque, de alguma maneira, ele contrapõe a civilização grega à civilização bíblica. E ele fala, os gregos, como a gente vê no episódio da cicatriz de Homero, de Odisseu, eles não conseguem fazer uma síntese psicológica da realidade sem se perder em descrições pormenorizadas e todos os episódios, eles têm que repetir todos os fatos. E ele contrapõe isso a uma passagem da Gênesis, que é o sacrifício de Abraão, quando ele fala em 3 linhas, a gente tem esse episódio que marcou o Ocidente, né? Tanto que
que é o tema dele, da figura que prefigurou, né, o nascimento do cristianismo, o sacrifício de Jesus. Ele fala, olha, a gente não tem nenhum detalhe de onde que o patriarca veio, o que Deus mandou o patriarca fazer e que horas do dia, a gente só tem uma densidade psicológica, enquanto que Homero a gente tem uma descrição. E aí a gente percebe que isso é uma péssima filologia. Quer dizer, a Grécia, como alguém pode falar que não existe realismo trágico na Grécia, mas, de alguma maneira, nas entrelinhas, isso eu leio esse livro todos os anos desde o meu colégio, então a gente percebe que é a obra de alguém que está machucado com o seu país de origem, que no exílio ele fez o protesto. Tanto que o capítulo mais lindo desse livro é que ele se identifica com Dante. Eu dei essa... Vocês me desculpem, aqui eu estou no sítio e quando acaba a luz, acaba a internet. Bom, então o ponto é que existe essa ideologia política na filologia de Auerbach, e ele mostra que Dante não é o poeta do imperialismo romano, não é o poeta que defendia o Império Romano de Augusto, que identificava Augusto como Deus, como fazia Virgílio, né? Mesmo que Virgílio é o guia de Dante quando ele podia ser, né, e não precisava de Berenite, porque ele era pagão, a identificação de Dante não se dá com o imperialismo romano. Dante ele tem esse sentimento do exílio, assim como Auerbach também tem o sentimento do exílio. Então, a gente percebe aflorar nessa paideia toda a dialética hegeliana do senhor escravo, essa visão dos oprimidos. Aí eu vou falar uma coisa que a Laura não vai gostar, e que é um paradoxo, quer dizer, esse livro é escrito contra o fascismo alemão, mas quem é a bête noire desse livro são os clássicos franceses, assim como os gregos. Como a literatura bíblica, a literatura medieval, católica, Dante, e a literatura soviética moderna conseguem captar o cotidiano do homem, a vida cotidiana do homem, quer dizer, a vida realista do homem, o próprio Dante, que falava de almas penadas, ele conseguia descrever melhor do que ninguém o direito canônico, o direito dos glosadores, hermenêutica. Por quê? Porque ele conseguia, justamente porque ele estava no mundo do além, ele tinha liberdade de falar realisticamente do mundo. Mas aí ele comete esses erros de porque ele estava numa resistência ideológica, ele achava que a visão grega, a visão do classicismo francês, engessava a literatura, né? Quer dizer, Racine, que copiava Aristóteles, todas aquelas regras engessavam aquilo que a Bíblia rompia. Por que a Bíblia, segundo ele, rompia com o ideal grego? Porque no ideal grego, a tragédia só podia falar de classes nobres. Você não vê nenhum pobre na tragédia. E quando é que o grego falava dos pobres, do homem comum? Na comédia. Então, tinha essa separação de estilos. A Bíblia é o primeiro lugar em que você tem pescadores humildes que são encenados, né, os atores principais. E não tem essa separação disso. Você não precisa ter uma comédia. O próprio Dante, que era fiel à literatura clássica, não pôde chamar a Divina Comédia, que trata do sofrimento das pessoas no inferno, não pôde chamar isso da Divina Tragédia. Por quê? Porque ele estava tratando das pessoas que ele conhecia em Florença. Então, ele chamou Divina Comédia seguindo essas regras sagradas da literatura grega. Mas ele rompeu com isso. E assim como Flaubert rompe com isso, assim como Dostoiévski rompe com isso, quer dizer, o realismo trágico, assim como Gogol rompe com isso. Quem não rompe com isso são os clássicos franceses e a Odisseia, segundo
segundo Auerbach. Aí a gente vê, portanto, que é um livro carregado de paixões. Quem lê esse livro acha que ele só está fazendo interpretação de textos, mas, no fundo, ele está com essa visão hegeliana de que tem que superar as contradições, tem que tratar da razão como história. Ele não cita Hegel nenhuma vez. Os alunos acham que, para fazer teses filosóficas, você tem que citar filósofos. O Auerbach não cita um filósofo, mas o texto dele está impregnado dessa filosofia e do romantismo alemão. Então, esse é o grande paradoxo. Ele faz um livro contra a Alemanha, mas é um livro que só é possível a partir da filosofia romântica idealista alemã. E ele critica, na Idade Média, Le Chanson de Roland, todos os franceses que, segundo ele, são escravos da estética grega e que não têm essa, o que ele chama Alltäglichkeit, a cotidianidade, de poder tratar do homem comum numa situação de literatura normal e só numa situação de comédia. Então, é um livro maravilhoso que eu não sei fazer as contas, mas desde 77, quando o Mezan me apresentou, até segunda, que eu dei Dante com base nele, né, o Poeta da Terra, eu leio. Só que pela primeira vez na vida eu confessei os pecados do Auerbach e falei que ele faz uma filologia violenta, porque quem não vê nos clássicos franceses e na Odisseia e na Ilíada um realismo trágico. Pega a própria Simone Weil, que fala que os gregos são bem superiores à Bíblia, que só tem violência e sacrifício, que não tem toda a beleza da justiça grega. Então, é isso que eu queria, de maneira inédita, falar para esse grupo fechado.